Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a mediunidade, sobre o livro dos médiuns. Estamos na segunda parte, que tem o título das manifestações espíritas. No capítulo 4, então, dessa segunda parte, Kardec fala sobre a teoria das manifestações físicas nos movimentos de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Ele inicia esse capítulo da seguinte maneira: demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e os corpos inertes. Então, ele inicia esse capítulo 4 da segunda parte falando que a existência dos espíritos já ficou demonstrada anteriormente. Então, olha só, para que haja um fenômeno físico, um efeito físico, o espírito ele vai ter que combinar uma proporção do fluido universal. E o que é o fluido universal? É o princípio elementar de todas as coisas. E a modificação desse fluido é que dá origem a toda a matéria que nos rodeia. Todas as matérias têm origem no fluido cósmico universal. Então, o espírito tem que combinar uma porção desse fluido com o fluido vital que desprende do médium. Então é necessário o médium, porque vai ser necessário aquele fluido animal que desprende do médium. Mas tem uma coisa muito interessante aí que ele fala, do médium apropriado a esses efeitos. Então não é qualquer médium, é um médium que tem essa possibilidade de um fluido que pode promover esses fenômenos físicos. O espírito tira do fluido universal o que anima um objeto de vida factícia. Por quê? No momento está parecendo que o objeto é um ser vivo, que ele tem vida, mas não é. Quando o espírito prepara dessa maneira, ele atrai esse objeto, movimenta esse objeto sob a influência do fluido dele, que é o fluido espiritual, emitido pela sua vontade. Então vejam bem, o espírito tem que querer produzir esse fenômeno, porque ele vai ter que atrair a matéria, atrair o objeto, movimentar o objeto, vai desprender o fluido espiritual dele, vai combinar com o fluido do médium e vai ter a vontade. É a vontade do espírito que vai fazer com que esse objeto se movimente. Pela natureza etérea, o espírito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem um intermediário. Não é possível o espírito agir porque ele tem uma natureza etérea, fluídica, e a matéria é compacta, é densa. Então não seria possível ele agir sem um intermediário. E ele utiliza para isso o seu perispírito, que é o que o liga à matéria. Então o perispírito é um intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. O espírito não tem corpo físico, mas ele tem perispírito. E o perispírito ele é semimaterial. Então isso os aproxima mais do mundo material e eles são capazes então de produzir esses fenômenos. É claro que sempre eles são orientados por espíritos mais adiantados que eles. Bom, então nós estamos falando da densidade do perispírito desses espíritos mais atrasados. Então vejam bem, como é que varia a densidade do perispírito nos espíritos de uma forma geral.
Primeiro, de acordo com a natureza dos mundos. Então, cada mundo tem uma matéria diferente da de outros mundos, e é dessa matéria que os espíritos formam o seu perispírito quando eles têm que reencarnar ou encarnar nesses mundos. No Livro dos Espíritos, na questão 187, Kardec faz uma pergunta seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? E os espíritos respondem que não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ou seja, existem mundos em que o perispírito é mais fluídico, mais leve, mais etéreo, do que em outros mundos onde ele é mais pesado, mais denso. Mas os espíritos falam uma coisa interessante. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Então, olha só, se o espírito está encarnado num mundo e ele necessita passar para um outro mundo, encarnar em um outro mundo, por uma necessidade dele, ou por uma evolução, por qualquer motivo, ele tem que se desfazer dessa matéria que ele leva no perispírito, que é daquele mundo que ele estava encarnado, e na hora de reencarnar, ele se veste, vamos dizer assim, com a matéria daquele mundo em que ele vai precisar viver. Mas uma coisa interessante que os espíritos falam, que eles fazem isso com mais rapidez que o relâmpago. Então é uma coisa tão automática, despem aquele perispírito que eles não vão mais necessitar e vestem um outro envoltório de acordo com a necessidade naqueles mundos. E na questão 94, do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial. Como que ele adquire esse envoltório? De onde que ele tira? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Então, nós vimos que a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos. Dependendo dos indivíduos, o perispírito é mais elaborado, mais eterizado, mais refinado, ou então, às vezes, tão denso como se ele tivesse encarnado. Tem espíritos muito imperfeitos que têm o perispírito quase tão denso como um encarnado. Então, quando o espírito é moralmente adiantado, o perispírito é sutil. Se o espírito é evoluído, se ele é moralmente adiantado, o perispírito é mais refinado. O que quer dizer isso? Ele vai perdendo a matéria aos poucos e vai ficando só com o envoltório mais fluídico. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria, como eu falei, e isso determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. E é isso que torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas, porque eles já têm uma preferência maior pela matéria. Então, tudo que é da matéria os atrai mais. Nós podemos comprovar isso aí nas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, quando a gente atende aqueles espíritos que têm muitas necessidades, que seriam necessidades do mundo físico. O espírito tem fome, o espírito tem sede, o espírito tem dor.
o espírito está agoniado, ele tem desejos, ele tem vontades, ele às vezes ele tem também apego às coisas. Então, esses espíritos são os mais apropriados para produzir esses fenômenos, porque eles têm muita afinidade ainda com o mundo material. Bom, o espírito precisa do fluido animal do médium para juntar-se ao seu fluido espiritual e animar de vida momentaneamente um objeto que passa a lhe obedecer às ordens. Então, como nós perguntamos no início, seria necessário um médium? É necessário. O fluido do médium é necessário para qualquer fenômeno espírita, principalmente os fenômenos das manifestações físicas. Bem, hoje nós ficamos por aqui. No próximo episódio, nós continuaremos esse capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Claudete Moura, para o divulgar.net.